Logo, chegamos a essa ruptura em que o conhecimento não tem mais apenas um centro. É o que nós chamamos de conhecimento polissinodal. Poli, muitos centros. Não tem mais apenas uma fonte. Não tem mais apenas um professor, uma biblioteca. O conhecimento está capilarizado, atomizado. Ele está diluído em muitos lugares. Ainda há espaço para os centros formais. Talvez não haja no futuro, mas ainda há espaço para isso. E para isso eu tenho que pensar estrategicamente. Estrategicamente eu tenho que pensar com equilíbrio o que é que eu vou fazer para o próximo passo. Para isso não existe mais possibilidade de tranquilidade diante do que foi feito. Não existe mais passado como argumento. Não existe mais a ideia, a nossa escola foi a melhor escola durante 50 anos. Bem, isso explica o passado, mas e agora? Ah, mas nossa empresa está bem, outras grandes empresas também estiveram. Eu consegui tudo isso. Quando eu era jovem, eu era isso. Bem, não é mais. E agora, o que você vai fazer? Não adianta eu continuar pensando no passado. Eu preciso pensar sempre na seguinte ideia. Essa ideia é central como atitude. Mudar é difícil. Quase ninguém gosta de mudar. Algumas pessoas são particularmente resistentes à mudança. Mudar significa pensar de uma outra forma, encontrar novos espaços, entrar em zonas que contrariam sua zona de conforto. É perfeitamente compreensível que o cérebro resista à mudança. Aliás, o cérebro humano não gosta de mudança. Ele gosta de reencontrar aquilo que ele sempre teve, mas não mudar é fatal. Então, essa é a questão. Ou muda, ou desaparece. Ou transforma, ou fica para trás. Ou atualiza, ou será superado. Não mudar é fatal hoje. E não adianta estar dando certo, porque tudo que está dando certo deixará de dar certo. Entropia. Todo império, depois do apogeu, vem a crise. Todo mundo que domina o mercado deixará de dominar o mercado. Todo mundo que é o mais vendido deixará de ser o mais vendido. Não apenas porque o capitalismo tem bolhas, como foram as tulipas no século XVII, ou bolhas de modas culturais, a Liszt-mania, a mania pelo pianista húngaro Franz Liszt, ou a Beatle-mania do século XX, porque tudo isso passa e o público quer novidades. Esse é o produto mais vendido. Bom, correto seria, este foi o produto mais vendido até agora. Continua sendo, parabéns, por quanto tempo ninguém sabe, mas vai depender da capacidade de inovar, apresentar algo novo, de um mercado que consome novidades e consome coisas diferentes. Por isso, reinvenção constante. Qual é a característica da reinvenção constante? Uma mente disruptiva, uma mente que não fique satisfeita, uma mente que busque a quebra, como sempre foi na história. Afinal, Aristóteles, ao criar sua obra, quebrou muita coisa que era considerada correta até ele. Depois, Galileu, ao contrariar Aristóteles em alguns pontos, quebrou paradigmas aristotélicos. Depois, Newton quebrou paradigmas. Depois, Einstein quebrou paradigmas newtonianos. Isso sempre ocorreu, mas era assim. Galileu no 17, Newton no 18, Einstein no século 20. A grande questão é que esses paradigmas hoje estão sendo quebrados muito mais rapidamente. O que era uma empresa eficaz, produtiva, com trabalhadores dedicados há 100 anos, todos uniformizados, chegando na hora, ocupando seus postos, batendo cartão, fiéis às diretrizes da empresa, funcionando como um corpo, como um sistema. Eis que o modelo de hoje pressupõe, em várias funções, que cada um possa chegar em um horário. Hoje nós sabemos que se a mãe primeiro deixar seu filho na creche calmamente e for trabalhar depois, ela trabalhará de forma mais produtiva do que se ela fosse submetida a um horário em que ela tivesse que terceirizar a entrega do filho na creche. Sabemos hoje que a capacidade das pessoas de produzir está relacionada à tranquilidade anterior. E algumas profissões e algumas funções pressupõem que isso seja possível.
Logo, a ideia de horário não é mais central para a produtividade. Sabemos hoje que deixar os funcionários à vontade, às vezes, como a experiência que a Espanha fez, pegando uma tradição cultural espanhola, fazer os funcionários tirando uma siesta depois do almoço, a produtividade da tarde aumenta. Sabemos que em outros casos, os funcionários podem achar outras soluções que não sejam aquelas tradicionais. Isso vem sendo questionado há bastante tempo. Isso já foi posto em dúvida no século XIX, sobre técnica de trabalho, sobre organização de mão de obra. Porém, hoje a velocidade aumentou ainda mais. Por isso, sempre, qualquer gestão estratégica de carreira, de empresa, de família, pessoal, tem que ser uma reinvenção constante. Não existe mais como argumento no meu tempo, por o meu tempo sempre será hoje, sem exceção. Meu tempo será sempre hoje, sempre o futuro. Daqui para frente, nunca o passado, nunca a tradição, nunca o que sempre fizemos. Sempre foi assim. Sempre o que será daqui para frente, a partir da experiência que eu tenho de passado. De novo, se eu disse que mudar é difícil e não mudar é fatal, o binômio para centralizar tudo até agora é mudar ou desaparecer. É um binômio evolutivo. Ou muda ou desaparece. Não vai ficar estagnado. Não vai ficar como um negócio que não avança, uma carreira que não decola. Vai desaparecer. Porque se você não fizer, alguém mais jovem, alguém mais dinâmico, alguém com mais força vai fazer. Se você não aceita fazer, alguém vai fazer. Então você tem que estar à frente. Vocês têm que estar à frente para essa ressignificação de tudo. É o mesmo segredo que vale para um casamento, para uma carreira, para uma família, para uma empresa. É não acreditar que as coisas sejam fixas. A pessoa com quem você se casou desapareceu na festa de casamento. Ela não existe mais. Ou você renova essa relação, ou você reinventa, adapta o fato que você não é mais aquela pessoa daquela ocasião. Ou você vai desaparecer, em geral acusando a outra pessoa. Ela mudou. Que bom, né? Que bom. Porque se ela estivesse fixa naquela época, seria um milagre um pouco estranho. Ela mudou, ela não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. E você tem que achar uma nova significação e recelebrar uma aliança feita naquelas condições, sob novas condições, mantendo, por exemplo, a ideia de constância, ou de intimidade, ou de fidelidade. Tudo isso é o segredo de Darwin. Quando no século XIX Darwin lança A Origem das Espécies, ele lembra de várias coisas. Primeiro, que o que faz uma espécie permanecer é a capacidade dela se adaptar ao ambiente, e não a força. Não é o mamute gigantesco que vai sobreviver à era do gelo, mas é o pequeno mamífero. Não é o dinossauro que dominou a Terra por milhões de anos, que vai sobreviver, mas é a capacidade daqueles animais de enfrentar uma mudança planetária, como supomos que tenha sido a derivada do choque do meteoro há tantos milhões de anos. Ou seja, o segredo de Darwin, aquilo que ele aplicou às espécies no século XIX ao observar os Galápagos e outros animais galácticos, é que a adaptação está ligada a uma estratégia de sobrevivência. E a sobrevivência das espécies não se dá pela força, não se dá por nada a não ser a minha capacidade de repensar o problema do ambiente. Então, esse é quase que um imperativo biológico. A resistência, é claro, é um hábito. Nós levamos muito tempo para estudar isso no cérebro humano. O cérebro humano, quando tem um hábito, ele cria uma ligação tão forte que livros recentes demonstram que essa ligação supera a perda da memória. No livro O Poder do Hábito, o autor, por exemplo, nos lembra que pessoas que perderam toda a sua memória continuam tendo hábitos, continuam fazendo as coisas que elas sempre fizeram. Aquilo que você perdeu consciência, colocar o açúcar no café já servido, ou colocar primeiro o açúcar, depois o café, colocar o feijão por cima do arroz,
ao lado do arroz, ou o arroz e depois o feijão por cima. São 3 escolas dominantes no Brasil sobre o uso do feijão. A pergunta técnica é: qual é a diferença em relação ao produto final? Ou seja, o que sai do sistema digestivo, se você colocar por cima, ao lado ou embaixo, nenhuma. Mas o seu hábito vai continuar sendo feito. Quem ensinou isso para você? Você não sabe. É absolutamente natural. Vocês vão ver que os tiques nervosos, a maneira como vocês reagem, tudo faz parte de um código imenso de hábito, que o cérebro resiste e insiste, porque se eu tenho um hábito como acordar e tomar banho, o cérebro não precisa pensar. E se ele não precisa pensar, ele gasta menos energia. E como máquina inteligente, o cérebro quer a repetição do menor gasto de energia, onde os neurônios já fizeram uma ligação. Agora, se eu tenho que aprender uma outra coisa, o cérebro tem que aproximar neurônios que nunca tinham se aproximado, disparar redes elétricas que nunca tinham sido conectadas e vai ter que pensar de uma forma diferente. Os cientistas estimulam que para deter algumas doenças degenerativas, nós devamos fazer coisas que não estamos acostumados, como amarrar cadarço com a mão esquerda, se eu for destro, ir para casa por outro caminho, ou fazer coisas que eu não fiz tradicionalmente. Aprender uma língua, aprender um instrumento musical, são coisas que estabelecem novas conexões. E essas conexões mantêm viva a capacidade do cérebro de aprender. Um cérebro que não aprende é um cérebro que se atrofia mais rapidamente. Por isso, a primeira lição do cérebro é que o cérebro tem que vencer a resistência, entrar em uma fase de aprendizado, e se diz, por exemplo, que as pessoas que sabem mais línguas, que estudaram mais, retardam o início da demência senil ou até de males gravíssimos como Alzheimer, porque o cérebro se acostumou a fazer conexões. Todos nós estamos perdendo neurônios o tempo todo. É uma célula que, tal como os óvulos, ela não se regenera, ela não surge nova. Porém, se eu for aumentando o conhecimento e mantendo o cérebro abastecido de informações, os neurônios vão tendo mais conexões e melhora a qualidade da conexão deles. Logo, sim, eu vou perder neurônios, sempre, independente do que eu fizer. Mas eu vou começar a tornar melhor essa qualidade. O cérebro é a primeira lição sobre aprendizado contínuo. Se você desafiar seu cérebro com textos difíceis, difíceis no sentido de que o cérebro tenha que parar para achar um sentido, você vai fazer o cérebro entrar num modo contínuo de abastecimento. Se você insistir naquilo que você já conhece, comer o que já conhece, visitar os lugares que já sabe e aprender exclusivamente aquilo que já tem uma informação, o cérebro vai se acostumar com algo muito mais básico e vai começar a entrar em modo automático. Por isso, que aquilo que não desafia o cérebro vai procurar gostar. Escute a música que você aprendeu na infância. Você gostava de autores na sua infância. Quando eu era criança, eu gostava de ouvir, e adolescente, Elis Regina. Tive o privilégio de assistir um show dela. Depois, já jovem, escutava Legião Urbana, escutava Engenheiros do Havaí. Era a época do rock de Brasília, despontando em todos os lugares. Depois aprendi rock progressivo, escutava Supertramp, escutava Breakfast in America e outros. E aquilo, o meu cérebro, quando ouve essas músicas, ilumina uma região e manda uma mensagem. Essa é boa, essa é do meu tempo. Olha, essa é muito boa, essa é do meu tempo. E aí o cérebro está dizendo por quê? Não escute outra. Não pense em outra música. Não é que aquela música não seja boa, mas o cérebro vai identificá-la como sendo boa. Olha esse prato, minha avó fazia, eu adoro esse prato. É porque o prato é bom? Não, sua avó podia ser uma péssima cozinheira. Mas é porque seu cérebro identificou aquela comida e disse, se você comer essa comida, eu não vou ter uma experiência nova. Logo, eu não vou sofrer estabelecendo novas conexões. Eu não vou ter que aprender. Eu vou gostar do jeito que sempre foi. O lado que você dorme na cama. As coisas que você diz diante de um medo ou do susto, o cérebro reproduz, reproduz e reproduz. Gente, o cérebro coordena a maneira que você preenche o seu prato no quilo. O que você vai pegar primeiro? O
que você vai fazer depois, como você vai comer, as pessoas que giram o prato para começar a comer, que é uma coisa muito interessante. Tem gente que senta e gira o prato e depois começa a cortar. É uma simpatia, é uma coisa assim em homenagem ao sol, à lua, aos deuses do além. Senta e vira o prato. E vocês vão notar que essas pessoas sempre fazem isso. A pessoa volta à sua cidade natal, uma cidade interiorana horrorosa, medonha, caindo aos pedaços, suja, e dizem emocionados assim, essa é a minha cidade. Vai ter vergonha. Mas por que o cérebro fica alegre com aquilo? Porque o cérebro identifica uma memória. Esse é o lugar que eu nasci, eu vim daqui. Então o cérebro, ao identificar essa memória, cria uma zona de conforto que você gosta, que você lembra. Você se sente feliz até com o que não era tão bom. Você cria essa memória. E essa memória faz com que o cérebro busque a repetição, para que você introduza um sistema de aprendizado, um hábito novo, uma área de conhecimento desconhecido, uma língua, um instrumento musical, uma atitude, contenha uma outra atitude. Você precisa reprogramar o seu cérebro e, inclusive, contrariá-lo. O cérebro é muito astucioso e ele não gosta disso, ele vai espernear, ele vai encontrar problemas. Porque o cérebro quer que você fique por uma evolução de milhões de anos como todos os mamíferos. O que faz um mamífero? Ele come, ele dorme, ele urina, defeca, se reproduz e morre. E assim que o leão come a maior quantidade de carne da zebra possível, ele vai para um canto dormir a maior quantidade de horas possível, levantando para urinar, defecar, reproduzir ou caçar de novo. E assim até o fim. Leão não anda correndo pela África cantando Hakuna Matata, feliz, ou esticando as pernas, ou querendo algo. Não, hoje eu me sinto feliz. Tudo isso é uma produção do nosso cérebro. Então dizer a você que você não deve comer a comida mais calórica contraria séculos de evolução. Porque o cérebro identifica na comida mais calórica a sobrevivência. Todos os nossos ancestrais sobreviveram porque buscavam o que fosse mais gorduroso, depois, quando surgiu o que fosse mais doce, o mais frito, com a maior quantidade de carboidratos. Porque o cérebro sabe que se você se entupir de pão, de gordura e de doce, você vai ficar mais tempo satisfeito. O cérebro olha para o alface e diz, isso não dura muito. O cérebro é uma máquina de buscar a maior quantidade de calorias, por quê? Porque quem não fizesse isso na pré-história morreria de fome. A vida durava 25 anos. Você tinha que comer o máximo possível. Não tinha os problemas que nós temos hoje. Não tinha estresse, não tinha obesidade, não dava tempo de desenvolver, não tinha catarata, não tinha osteoporose, tinha menos câncer, porque você morria no apogeu da juventude, ou morto por uma fera, ou de apendicite, ou com o osso quebrado. Então o cérebro não está preocupado com a boa forma física, isso é muito recente. O cérebro queria isso, essa repetição permanente, essa repetição de tudo aquilo que ele já conhece. Busque o doce que você conhece, vá para o lugar que você conhece, procure as pessoas que você já conhece, fique na rede social que você já usa, leia o que você já sabe, não tente uma nova língua. Para que um instrumento musical? Não se mude, não mude os móveis de lugar. O cérebro quer que você viva num espaço muito repetitivo. Não é porque ele seja preguiçoso, é porque essa é a estrutura do cérebro. E contra tudo isso, eu tenho que tomar uma decisão, que é uma decisão extraordinária, é a decisão de passar por cima disso e começar a pensar uma nova estratégia. E é assim que eu vou ter que usar. Claro, o entusiasmo do início ocorre em tudo. Depois ele vai diminuindo e o cérebro produz uma sensação que é muito importante. É importante ter medo. Quem não tem medo morre. Existe uma doença genética muito rara, que as crianças que têm essa doença não têm dor. Ela é muito rara, mas existe. A criança não sente dor. Sabe o que acontece com todas as crianças que têm essa doença? Morrem. Porque ela tem apendicite e não tem nenhuma dor. Ela tem uma infecção grave, ela não tem dor. Ela quebra o osso e ela não percebe que quebrou o osso, porque ela não tem dor.
A dor é um indicativo importante que você não deve seguir por ali. O medo é fundamental. Sem medo nós somos loucos. Eu vou me atirar do prédio para ver o que acontece. O medo da dor faz com que eu não faça isso. Então, medo não é ruim. O medo é uma reação instintiva diante do novo que todos devemos ter. Quem está indo fazer uma coisa completamente nova, que nunca fez, se não sentir algum medo, tem algum problema essa pessoa. O medo é importante, mas o medo que me paralisa é covardia, pensa Aristóteles. A covardia é o medo que me paralisa. Então, eu preciso levar em conta o medo e distinguir o seguinte: esse medo é prudente? Esse medo é prudente, ou seja, ele vai me preservar de um risco maior? Ou esse medo é uma estratégia de não tentar o novo? É uma reflexão sempre importante. Por vezes o medo é prudente. Não vá à noite andando com notas de $100 no meio do Parque da Redenção se abanando, que você pode ser assaltado. É um medo prudente. É um medo prudente. Agora, não tente uma língua nova, não tente uma atitude nova, é um medo imprudente. É um medo mais covarde, porque o cérebro quer lhe conduzir sempre à zona de conforto. Essa é a estrutura básica do comportamento. Você tende à zona de conforto. Começa tomando uma decisão: ano que vem eu vou fazer academia, toda semana eu vou caminhar um pouco, vou visitar mais os amigos, vou guardar mais dinheiro e vou começar a fazer o trabalho da faculdade no primeiro dia que der o trabalho. Todo dia eu vou dedicar 15 minutos para não atropelar no final. O cérebro sorri, ele sorri de novo e diz: deixa um dia depois do outro. Um dia depois do outro vai fazer você voltar à sua zona de conforto. Para que fazer hoje, se o trabalho é para outubro? Para que hoje? Vou começar a fazer amanhã. E amanhã o cérebro diz: não, amanhã é sexta, domingo. Domingo, não, segunda. Segunda eu vou começar o trabalho. É o seu cérebro lhe enganando, que ele não quer fazer isso. Não é da natureza do seu cérebro. Você busca a zona de conforto. Você busca o lugar de onde você não sai mais, onde você não precisa mais gastar energia. Só que o problema disso é que a zona de conforto é, além de segura, ela te torna medíocre. Se não tem uma ferida narcísica, expressão psicanalítica, se não tem um espinho na carne, expressão de Paulo apóstolo, dizendo que possui um espinho na carne, você não se sente disposto a fazer alguma coisa. Se você nasceu sem problemas, se você nasceu sem desafios, se lhe protegeram o tempo todo, você não vai buscar aquilo que lhe torna mais apto. E, para isso, se eu quero viver aprendizagem significativa, uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, eu vou ter que administrar o bem mais precioso do planeta Terra. O único bem que um milionário não consegue mudar, que um morador de rua e o homem mais rico do mundo têm igual, que é o tempo. Por isso que tempo é a chave de qualquer gestão estratégica, de mudança e de aprendizado. Aproveitar o tempo, transformar o tempo a seu favor, fazer do tempo algo que produza a seu favor. Que é diferente de eu dizer para vocês trabalharem muito. Eu estou dizendo para vocês aproveitarem o tempo. Os romanos, através de Horácio, diziam carpe diem. Aproveitar o tempo não é trabalhar 16 horas por dia. Aproveitar o tempo é quando estiver trabalhando, trabalhe. E quando for dormir, durma. Quando for namorar, namore. Mas não tente trabalhar namorando e dormindo, porque essas coisas vão mutuamente se neutralizar. Aproveitar o tempo é não responda ao e-mail vendo o WhatsApp, escutando música, comendo e vendo um vídeo. Uma dessas coisas vai dar problema. Foco. Aproveitar o tempo é estar à frente dele, é preparar-se para ele, é antecipar-se estrategicamente a ele e não pensar, usando aqui a metáfora da Gabriela Cravo e Canela, no determinismo: eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não. Aproveitar o tempo é entender que eu posso promover mudança. Essa mudança é essencial, essa mudança existe, essa mudança pode ocorrer se eu fizer de acordo com o planejamento. Eu posso mudar
Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Bom, você ainda não sabe. Mas eu tenho dificuldade com isso. Não, acho que você vai ter que se esforçar um pouco mais. Quando eu entendo que eu não sou determinado, mas determinante, que eu não sou uma pessoa dependente de momento, de astros, de genética, que eu sou livre, que eu não sou um animal, que eu estou acima de uma folha levada ao vento, sinal de impotência, e abaixo da nossa metáfora cultural da onipotência, que é Deus, que eu sou menos do que Deus e mais do que uma folha. Quando eu entendo que eu, humano, tenho bastante liberdade, mas não liberdade total, eu começo a trabalhar com isso. Começo a trabalhar com essa ideia. Agora, quem trabalha com determinismo acha sempre que as coisas são assim. As coisas estão em movimento sempre. Eu preciso racionalmente pensar o tempo. Quanto tempo você precisa para se arrumar para sair? Isso vai determinar que horas você vai começar a se arrumar. Eu sou uma pessoa lenta, eu preciso de 6 horas, sem problema. Vai sair às 8, começa às 2 da tarde. Eu sou super dinâmico, eu fico pronto em 5 minutos. Então, 5 para as 8, você estará apto ou apta a sair. Mas o que faz as pessoas, a maioria não planeja, vai chegando o horário de sair e vai começando a correr, quando poderia simplesmente escolher esse tempo. Quanto tempo você precisa para ler um livro? Quantas horas de sono você precisa para estar plenamente ativo e produtivo? Qual é o tempo que você precisa para o deslocamento, para as coisas? Tudo isso é planejamento, que não garante, que não se torna uma coisa absoluta. Mas quanto mais eu conseguir esse planejamento, mais eu entro nesse movimento permanente. Ah, mas está tarde para eu começar a estudar inglês. Bem, e cada ano ficará mais tarde. Então, se você não foi até agora, comece agora. Ah, mas se eu aprender com 30 anos, eu terei sotaque. Mas você não está treinando para ser espião. Você não vai ser espião em Nova York. É só para aprender a ler, escrever, se comunicar. O sotaque é um charme nessa história. Não, mas eu nunca consegui de fato perder peso. Tentou de fato alguma vez por mais de uma semana? Ou fez uma dieta radical, 0 carboidrato, 0 gordura, 0 tudo. Uma semana, conseguiu 3 dias, depois tombou de fome em cima de um sorvete. Ou seja, você tentou uma reeducação alimentar permanente, que vai durar para sempre e vai redefinir para o modelo que você deseja. Aí eu tenho dificuldade em aprender inglês. Você de fato tentou por mais de 3 anos todos os dias? Porque se você tentou estudar diariamente por mais de 3 anos, talvez você tenha uma dificuldade. Mas o que aconteceu é que você entrou no curso, fez 15 dias e desistiu. Ou você entrou no curso e não fazia nada em casa, eram só 2 aulas ou 1 por semana, depois de 6 meses não cresceu muito, você achou que o problema era o curso. Ou seja, você tentou de fato, você tentou de jeito. O Natal lá em casa é chato. E o que determina isso? São espíritos do mal que entram na casa na noite de Natal e provocam a chatice? Ou você não colaborou em nada para achar algo que seja alternativo, mais lúdico, mais interessante ou assim por diante? Eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo perder peso, eu não consigo aprender inglês, eu tenho dificuldade com as pessoas. Bem, isso pode ocorrer, mas o que você tem feito de concreto com isso, de movimento permanente? O que você aprende com o seu próprio erro? Erro é fundamental. É uma coisa muito importante, porque é um recado estratégico para saber se você deve ou não continuar naquele caminho. O erro é essencial. O erro é para você saber para que caminho você se orienta, para qual é a possibilidade desse caminho. Os erros são muito importantes. Eu aprendo errando e ao errar eu castigo o meu narciso e penso em uma nova estratégia. São erros que me tornam menos vaidoso, menos confiante em mim e mais confiante no aprendizado que eu posso fazer. Atitude infantil diante do medo, diante de um erro, é reclamar. Reclamar sem cessar. Atitude madura é você, diante do erro, tentar transformá-lo. Ou seja, errei, fiz isso, não funcionou. De novo, voltemos à prancheta, voltemos ao planejamento. O que eu faço agora?
O que eu posso fazer agora para que não ocorra desse jeito? Agora, o que faz o cérebro, mesmo em relação ao erro? O cérebro prefere repetir o erro para que você não tenha uma experiência nova. Porque o erro é também uma zona de conforto. Aí todo domingo eu vou à casa da minha sogra e é chato. Bom, todo domingo tem algo de aprendizado aí. Sempre, não é mais uma surpresa. Por que dessa insistência, então? Toda vez que a gente sai de férias de família dá o mesmo problema. E ninguém toma uma atitude? Vamos ficar fazendo isso até a segunda vinda de Jesus? É permanente esse processo? Ou tem algo a ser feito? Algo que você pode fazer? O que você pode fazer para isso? Tudo isso é aprender com o próprio erro e chegar a esse patamar fundamental que é o protagonismo. Ou seja, a ideia revolucionária de que seu aprendizado, sua família, sua vida, seu corpo, seu conhecimento, sua renda, tudo isso depende de um desafio da sua consciência e incluir-se na resposta. Não mais supor que você está sendo levado pelas circunstâncias. Incluir-se na resposta. Isso é fundamental. É fundamental que eu entenda que eu faço parte do processo. Filocteto, o filósofo que era escravo, pergunta o seguinte: há duas categorias de coisas, as que eu não posso mudar de jeito nenhum. A morte, a passagem do tempo. Essas eu não devo me ocupar, porque é inútil. Eu morro de medo de morrer. Vai morrer igual. Eu nem penso na morte, ela vai vir igual. Então, tanto faz. Eu não devo me ocupar daquilo que eu não posso mudar. E aquilo que eu posso mudar, eu devo concentrar toda a energia. Eu não posso deter a morte, mas com que conhecimento, com que corpo, com que renda e com que modelo de família eu chegarei ao dia da morte, isso passa pela minha escolha. Então, o desafio do protagonismo. Se tivesse que identificar qual é a atitude mais comum do fracasso, é a destruição da ideia de protagonismo. Ou seja, não fui eu que fiz isso. Eu não sou a pessoa que decidiu, isso aconteceu. É um jeito que as cartas foram saindo do baralho. Por que você não cresceu? O momento era difícil. Bom, é difícil para todo mundo. E alguns cresceram, outros fracassaram. Não, mas você estudou, o curso era fraco. O curso era fraco e a única fonte de conhecimento era o professor? Ou havia alguma biblioteca ou acesso à internet? E pediam para a gente ler pouco, e se pedissem médio seria menos ainda. Se nada você não leria, você depende sempre do outro que lhe obrigue e mande ler e faça e fica esperando como se fosse de novo um pedaço de pedra, uma folha ao vento.